O Senhor é digno, Pai, das nossas vidas, da nossa voz. O Senhor é digno, Pai. Nós sabemos disso. Por isso estamos aqui, porque cremos no Senhor, porque adoramos o Senhor, porque reconhecemos quem o Senhor é, Pai. Se revele a nós nessa tarde. Fale o coração de todos que estão aqui. Me use, Pai. Ninguém que está aqui, ninguém é digno de proclamar o Evangelho. Mas graças à Tua misericórdia, ao Teu amor, estamos aqui hoje, Pai, nessa tarde, para dar ao Senhor, gastar as nossas vidas com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer nessa tarde. Obrigado por todo o ensinamento. E obrigado porque o Senhor vai nos ajudar a pôr em prática tudo aquilo que vai ser ensinado. Nos ajude a viver tudo aquilo que vai ser ensinado. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Toda terça-feira, às 14, nesse horário, tem a tarde da bênção. Vocês estão acostumados, o Espírito Santo usa um homem de Deus, sempre, para dar a palavra ao coração e espírito de vocês. Hoje não vai ser diferente, tá bom? Só espera um minutinho. Uma vez eu quis começar a andar com lenço. Aí uma irmã, Stefânia, falou assim: Lucas, você é de jovens, andar com lenço é coisa de velho. Agora tem que ficar com papel higiênico, vai ficar com papel toalha. Mas seria melhor um lencinho, né? Você já tira do bolso aqui, já limpa o nariz, já fica de boa. Já fica... Nilza, você está com aí também, né? Tá, obrigado. Então tá, hoje eu quero falar algo, uma verdade da palavra. A palavra sempre é verdade, sempre são estabelecidas verdades. Só que essa verdade que eu vou, como toda verdade, né? Ou você aceita, ou você não aceita. Ou você vive ela, ou você não vive ela. Só que quando você não aceita, você está batalhando, você está lutando para não viver aquilo. De verdade, você está lutando para não viver aquilo, você está batalhando para não viver aquilo. Só que seria muito mais fácil você deixar, sabe? Você fala, não, essa é a verdade e eu vou me render a essa verdade. Eu vou deixar, sabe? Não adianta mais lutar por aquilo que é a verdade. Não lute contra Jesus. Você vai entender isso. Não lute contra Deus, não lute contra Jesus. Eu vou ler alguns versículos hoje. Separei alguns versículos para ler. Todos eles remetem a pertencimento, a quem você pertence, a quem eu pertenço. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus. Vocês vão entender isso hoje, verdadeiramente. Então a gente, até o final do culto, até a oração final, a gente vai pedir isso para Deus. Eu peço que vocês peçam isso a Deus, para vocês se renderem, para não lutar mais, para não batalhar mais, sabe? Se render a Ele, se render verdadeiramente a Cristo. A gente vai orar sobre isso hoje. Eu quero começar falando sobre um louvor de uma banda chamada Amigos do Noivo. É uma banda que eu gosto, não é uma banda muito famosa, mas chama Amigos do Noivo. Que eu não sou muito bom com louvor, de gravar louvor, tudo mais. Eu separei aqui a letra, um pouco da letra, não vou cantar, tá? Fica tranquilo, fica de boa, não vou cantar. Eu vou ler a letra, que diz assim: como posso lhe entregar algo que já é seu, algo que já te pertence? Então eu me rendo a ti, rendo a minha vida a ti. Podes ter tudo aqui. Podes ter tudo aqui é o nome desse louvor. Então, Amigos do Noivo, se você quiser depois, pode perguntar para mim, eu te mando no privado. Amigos do Noivo é a banda. O nome da música é Podes Ter Tudo Aqui. E ela tem essa frase, tá? Remetendo ao seguinte: a pessoa que canta, a pessoa fala o seguinte: como posso entregar algo que já te pertence, que é a minha vida? Como eu posso entregar algo que já é seu, que é a minha vida?
porque a minha vida pertence ao Senhor. O Senhor me comprou com o teu sangue. Eu pertenço ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Então, como que eu posso entregar algo que já te pertence? Como que eu posso entregar algo que já é seu? Aí ela chega à conclusão, né, na música. Então, a única coisa que dá para fazer é eu me render, eu me rendo a ti, eu rendo a minha vida a ti, porque já é seu, isso já é seu. Ou eu tenho essa consciência, pertence a você, é seu, então eu vou me render, ou eu vou lutar contra essa verdade. Eu vou lutar contra essa verdade, só que não é o ideal para nenhum cristão lutar contra essa verdade. Você já pertence a Cristo. Então, ou você aceita, minha vida já pertence a você, ao Senhor, então eu vou me render, é a única coisa que eu posso fazer. Ou eu não vou me render, eu vou batalhar, vou lutar contra. Mas essa é a verdade, gente. Você vai lutar contra Jesus, você vai lutar contra Cristo, você vai lutar contra Deus. Não, os meus pensamentos, os seus pensamentos pertencem a Cristo, as suas atitudes pertencem a Cristo, o seu tempo pertence a Cristo. Então, ou você entende essa verdade, tenha consciência dessa verdade, que só o Espírito Santo pode fazer isso, tá? Não sou eu que dou essa certeza para você, não sou eu que revela essa verdade a você, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, traz essa convicção, essa certeza, gera em você, a minha vida pertence a Cristo. Então eu tenho que parar de lutar, eu tenho que parar de, não é meu tempo, meus pensamentos, minhas atitudes, meu dinheiro, meu emocional, minha saúde, tudo que você pode falar que é seu, não é seu, pertence a Cristo. Minha saúde pertence a Cristo, meu emocional pertence a Cristo, meus pensamentos pertencem a Cristo, o que eu vejo ou deixo de ver pertence a Cristo, o que eu escuto ou deixo de escutar pertence a Cristo. Tudo que você pode pensar, até aquilo que você não pensou agora, é de Deus, pertence a Deus. Emocional, saúde, financeiros, tudo pertence a Cristo. Só que ou você se rende e aceita essa verdade, porque é a verdade, ponto, fala igual o louvor, não tem como entregar algo que já pertence ao Senhor, então o que eu posso fazer é me render. Você pede ajuda para o Espírito Santo, me ajude a me render, porque a verdade é que eu pertenço ao Senhor. Tudo que é meu não é meu, pertence ao Senhor, então me ajude a render tudo, todas as áreas, todos os sentidos, tudo da minha vida. Meu tempo é do Senhor, tudo é do Senhor, meus pensamentos, as minhas ações, tudo pertence ao Senhor. Então me ajuda a me render, não fazer as minhas vontades, mas a sua, porque a minha vida pertence ao Senhor, então eu tenho que fazer a tua vontade, não a minha. Essa é a verdade. Parece difícil, sabe? Parece chato, complicado, mas de verdade, o melhor lugar, a melhor mão que você pode estar é na mão de Cristo, é na mão de Deus. É muito melhor você pertencer a Cristo do que você pertencer a si mesmo. Porque se você pertencer a si mesmo, você vai atender a vontade, a natureza pecaminosa. A pior coisa que Deus pode fazer é deixar você falar, vive aí. Tipo assim, Taimara, vive aí. Do seu jeito, seus pensamentos, suas atitudes, vive aí. A pior coisa que Deus pode fazer, você mesmo vai se destruir. É a pior coisa, isso não é uma expressão, sabe? A pior coisa, isso é a verdade, não é uma maneira de expressar. A pior coisa que pode acontecer é Deus entregar você as suas vontades. Isso não é uma expressão, sabe? É a verdade. A pior coisa que pode acontecer é Deus deixar você se entregar às suas vontades, deixar você falar, vive aí, tá? Vive aí. Deus me livre disso, de verdade. Vive aí, seus pensamentos, suas ideias, suas atitudes, o dinheiro é seu, o tempo é seu, tudo é seu. Vive aí. É a pior coisa que pode acontecer. Então, quando eu falo que a sua vida pertence a Cristo, não é para... Meu Deus, gente, meu nariz está escorrendo. Não é para... Obrigado. Não é para... Vou ter que andar com lencinho mesmo. Obrigado. Não, obrigado. Quando eu falo que a sua vida pertence a Cristo, não é para te amedrontar, sabe? Não é para você ficar apavorado. Poxa, meu tempo não é mais meu tempo. Agora eu entendi que meu tempo pertence a Cristo. Os meus pensamentos pertencem a Cristo. As minhas ações pertencem a Cristo. O que eu vejo pertence a Cristo. O que eu penso pertence a Cristo. O que eu falo
A gente tem que tomar cuidado o que a gente olha, o que a gente deixa de olhar, o que a gente escuta, o que a gente fala, porque tudo pertence a Cristo. Só que isso não é para te deixar com medo, sabe? Nossa, tem um outro louvor do Amigos do Noivo também, que fala sobre isso. Hoje eu estou, Amigos do Noivo, hoje eu estou falando, mano, eles não são muito grandes, mas eles são top. Os louvores, eles são, é muito bom. O José Júnior canta com eles também, o José Júnior é um cara que eu gosto muito. E eles têm um outro louvor também que fala que Deus, ele é a única opção, e só que isso não é assustador, porque isso não é para ser assustador. Então, quando eu falo que você pertence a Cristo, isso não é para ser assustador. Quando eu falo que o seu tempo pertence a Cristo, os seus pensamentos, as suas ações, a sua vida, tudo, quando eu falo que tudo pertence a Cristo, não é para te amedrontar, sabe? Não é para te deixar com medo. Se você ficou com medo, conversa com Deus. Fala, Deus, hoje foi ensinado, foi falado que a minha vida te pertence, os meus pensamentos, tudo, o meu olhar, tudo que eu faço, tudo pertence ao Senhor. Só que isso me deixa com medo, só que isso é assustador. Conversa com Deus, fala, Deus, não existe lugar melhor para estar, não existe pessoa melhor para pertencer do que a pessoa de Jesus Cristo. Você não pertence a mim, eu sou ser humano, eu erro, eu falho. Você pertence a Jesus Cristo. Você entendeu? Olha que tremendo, olha que forte. Não é para você se sentir com medo, eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Jesus, aquele que me amou primeiro, aquele que me amou, morreu por mim. Eu pertenço a Jesus Cristo. Isso não é para ser assustador na sua vida, em nenhum sentido, em nenhum momento. Não é para você, meu Deus, as minhas ações pertencem a Cristo. Não é, para ser, é para ser algo tranquilo. A minha vida pertence a Cristo. Não há lugar melhor para estar, não há mão melhor para pertencer do que a mão de Cristo, do que o senhorio Cristo, não há. Então, se isso te assusta, o seu tempo não é seu, é de Deus. Se isso te assusta, conversa com Deus, conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, me assusta o meu tempo não ser meu tempo, me assusta o meu tempo ser o seu tempo, só que me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer melhor para mim. Se o Senhor me entregar as minhas escolhas, a minha vida, eu vou ir para o pior caminho de todos. Então você pertence a Cristo. Hoje eu quero falar sobre pertencimento, a gente já está falando sobre isso. Eu vou ler uns versículos que falam sobre isso, mas eu quero que você entenda, não se assuste, tá? Não se assuste com essa palavra. O seu tempo é de Deus, seus pensamentos pertencem a Deus, as suas atitudes pertencem a Deus, tudo que você pensou agora, isso pertence a Deus, o seu olhar, sua visão, o que você ouve, o que você deixa de ouvir, tudo pertence a Deus, tudo, mas não é para te assustar, para te deixar alegre, feliz, contente, em paz. A minha vida é dele, meu tempo é dele, tudo pertence a ele. Eu não tenho lugar melhor onde eu possa estar do que nesse lugar de pertencimento de Cristo. Tá bom? Eu vou ler uns versículos agora que diz assim. Antes de eu entrar nesses versículos, tem esse lugar de pertencimento, esse lugar de amor. João entendeu ele. Sabe João, o apóstolo João? Esse lugar de pertencimento, esse lugar de amar muito a Cristo. As pessoas zoam muito João, brincam muito com ele, porque ele fala o discípulo amado, né? Mas eu gosto muito de João, porque ele compreendeu, uma frase que eu separei aqui, só compreende o amor quem já foi amado, e só entende o que é ser amado quem ama de verdade. Vou falar mais uma vez, só compreende o que é amor quem já foi amado, e só entende o que é ser amado quem ama de verdade. Ou seja, João amava muito, e quando você ama muito, você compreende muito do amor de Cristo, porque é uma pessoa do mundo que não aceitou Deus, que não se converteu, nada disso, pessoa do mundo, ela não entende o amor de Cristo, ela não ama Cristo, muitas das vezes ela não crê em Cristo. Agora uma pessoa que é convertida, não vou falar uma pessoa da igreja, vou falar que é uma pessoa convertida, uma pessoa que ama muito a Deus, dá a Deus, entende de Deus, ela se sente muito amada por Deus, ela se sente muito amada. Eu posso falar, eu sou amada de Deus, não vou falar que eu sou preferido porque isso não existe, mas se existisse alguém preferido, lógico que eu ia querer que fosse eu, mas não existe preferido. Mas eu posso falar, eu sou amado de Cristo. Por quê? Porque eu amo, porque Ele me ajuda a amá-lo, tá? Não vem de mim, tá, gente? Ele me ajuda a amá-lo,
Ele me ajuda a viver para Ele, por Ele, porque tudo pertence a Ele, e eu entendo, tenho consciência do amor dEle por mim. Aí eu entendo o amor dEle por mim. Então o apóstolo João amava muito, por isso que ele entendia que ele era muito amado, discípulo amado. Não que os outros não eram, mas ele entendia, compreendia que ele era amado. Então, só compreende o amor quem já foi amado, e só entende o que é ser amado quem ama de verdade. Isso é tremendo. Só o Espírito Santo, só Jesus opera isso em nós, gera esse amor em nós, gera essa consciência em nós. Tudo vem dele, nada vem de nós. Não há uma coisa que a gente possa se vangloriar, não existe. Você pode falar qualquer coisa, não existe uma coisa. Mas eu me render a Cristo, igual você está falando. Você vai pedir ajuda para Ele. Espírito Santo, me ajuda a me render ao Senhor, porque eu não consigo. Aí Ele te ajuda a se render a Ele, ou seja, veio dEle. Não tem por que você se vangloriar. Eu me rendi a Cristo, eu sou o cara. Ele te ajudou a se render a Ele. Isso serve para todas as coisas da palavra, até mesmo fé. Quem te ajuda a se aperfeiçoar na fé, a se desenvolver, a crescer, é Ele, não vem de você. Você chega e fala: Deus, eu não consigo crer, mas está escrito aqui, essa é a verdade, está na palavra, e a Bíblia, não consigo crer, mas me ajuda a crer, me ajuda a viver essa palavra, porque essa palavra é verdade, gera em mim. Aí Ele faz em você, Ele opera em você, você se aperfeiçoa na fé. Então você não pode falar: eu sou o cara da fé, eu sou tremendo na fé, porque Ele gera em você. Então tudo vem dEle, não existe uma coisa que o ser humano possa se vangloriar, porque tudo vem dEle, e é para Ele e por Ele. A gente vai ler um versículo agora, falando sobre rendição. Separei alguns versículos. 1 Coríntios 3, 23. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Esse versículo, ele é bem no finalzinho. Sabe aqueles versículos que passam batido? Você lê assim, já passa para a próxima página, já. Mas essa palavra é muito forte. Vocês são de Cristo. É um pertencimento. Você não pertence ao mundo, você não pertence ao diabo, você não pertence nem a si mesmo. Você pertence a Cristo. Então, por mais que seja um versículo bem pequenininho, e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus, ponto. Versículo pequeno, já. Você passa a próxima página, mas é muito forte. Vocês são de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu sou de Cristo. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Eu pertenço a Cristo, a minha vida pertence a Cristo, o meu ser, tudo que é em mim pertence a Cristo, tudo é de Cristo. A gente vai continuar lendo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Mais uma vez essa parte aqui, vocês não pertencem a si mesmos. O seu tempo não é seu tempo, isso não é para te assustar, tá? As suas atitudes pertencem a Cristo, não é sua, isso não é para te assustar, tá? Isso não é para te amedrontar, não é para te deixar com medo, tá bom? Deus é a única opção, isso não é para ser assustador, isso é para ser libertador. Ele é o único caminho, porque esse é o caminho, não existe outro caminho. Isso não é para ser assustador, isso é para ser libertador. Então esse versículo aqui não é para assustar. Vocês não pertencem a si mesmo. A pessoa, meu Deus, é ao contrário. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Eu não falo isso de forma romântica, tá? Porque tem pessoa que, eu pertenço a Cristo. Yupi, pertence a Cristo. Só que ele não vive na prática, isso não existe, tá? O evangelho ele é prático, ele é vivido, não é teórico. Então não existe, eu pertenço a Cristo da boca para fora, mas eu pertenço a Cristo é viver, é prática. Eu pertenço a Cristo, meu tempo pertence a Cristo, as coisas que eu faço pertencem a Cristo, porque a minha vida pertence a Cristo. Eu vivo isso com a ajuda de Cristo. Então não é da boca para fora. Qualquer um consegue fazer qualquer coisa da boca para fora, qualquer um. Só que da boca para fora não é de verdade. Tem um versículo que fala sobre isso, não o foco da pregação. Jesus fala isso para os fariseus. Fala, vocês me adoram em vão, porque vocês negligenciam os meus mandamentos. Aí eu parei para raciocinar nesse versículo. Quase que não falei agora a frase.
Parei para raciocinar nesse versículo. Vocês me adoram em vão porque vocês negligenciam os meus mandamentos. Não é para te assustar isso também, mas a pessoa louva a Deus, adora a Deus. Só que se você não vive a parada, se você não vive o evangelho, Deus nem recebeu sua adoração. Vocês me adoram em vão. Gasta a sua voz em vão, à toa. Cristo não recebe sua adoração. Você não vive, você negligencia os mandamentos. Então a verdadeira forma de adoração, a verdadeira forma não é louvando. Não estou tirando louvor, louvor é tremendo, louvor é uma bênção. Não estou menosprezando louvor. Mas a verdadeira forma de adoração é a sua vida. As minhas atitudes adoram, exaltam a Deus. A minha vida adora a Deus, a minha vida exalta a Deus, as minhas ações é verdadeira adoração para Cristo. Aí sendo assim, beleza, você pode adorar. Adora, louva, canta, Deus vai receber essa adoração. Agora, se você louva, canta e adora, mas a sua vida não é de adoração, não é de exaltar a Cristo, Deus nem recebeu. E não foi o que falei, Cristo, vocês me adoram em vão. Negligenciam meu mandamento. É forte isso também, né? É pesado. Mas voltando aqui. Romanos 14, 7 e 8. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar ao Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Se eu vivo para honrar o Senhor. Se eu morro para honrar o Senhor. Por quê? Porque pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao diabo, pertencemos a fulano, ciclano, beltrano. Isso é tipo assim, sabe? Por exemplo, por exemplo, a Giovana não é do Elípio, o Elípio não é da Giovana. Não, eles são um casal, lindos, tá? Bonitos, maravilhosos, mas a Giovana pertence a Cristo, o Elípio pertence a Cristo, deu para entender? Então, o Elípio pertence a Cristo, ele vive para Cristo, por conta de Cristo e para ele. Giovana também. Essa é a ideia. Eu não pertenço à minha mulher, eu não pertenço a mim mesmo, eu não pertenço ao meu pai, eu não pertenço à minha mãe, não pertenço à minha prima, não pertenço à minha tia, não pertenço a ninguém, eu pertenço a Cristo. A minha vida é de Cristo, eu pertenço a Ele, eu sou dele. Isso não, mais uma vez, não é para te assustar, tá? Isso não é para ser amedrontado. Eu vou parar de falar essa palavra, não é para dar medo, não é para dar medo, tá? Continuando. 2 Coríntios 5:15. Ele morreu por todos, para que os que recebam sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Ele morreu por mim, eu recebi a nova vida, e agora eu não vivo mais para mim. Cristo morreu por mim, eu nasci de novo, uma nova vida, e eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Se eu vivo para Cristo, viver, gente, vocês não sabem o que é viver. Abriu o olho, acordou, você está vivendo. A sua vida pertence a Cristo. O seu viver, o seu caminhar, o seu dia a dia, a sua rotina, qualquer coisa que você for fazer, pertence a Cristo, porque você foi comprado. A gente vai ler sobre isso também. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Você viu que eu estou lendo vários versículos e todos eles citam a mesma coisa, a mesma ideia. Ou você não pertence a você, ou a sua vida não é sua, ou você é de Cristo, você pertence a Cristo, você não pertence a si mesmo. Cristo, 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 Cristo. Ele é o centro, gente, não é? Se eu fosse o centro, se o ser humano fosse o centro, ia estar aqui, você vive para si mesmo, sua vida, é o seu tempo, é o seu, é seu, é seu. Só que na Bíblia que nós estamos lendo, que é a única Bíblia, né? Cristo, Cristo, pertence a Cristo, seu tempo é de Cristo, sua vida é de Cristo, tudo é por Ele, tudo é para Ele, Cristo, Cristo. Se fosse o ser humano o centro, a sua vida seria sua, mas a sua vida não é sua, você pertence a Cristo.
Você pertence a Cristo. Isso é, sabe aquelas igrejas que falam nada contra? Isso é para glorificar de pé, irmãos. Mas é verdade, é isso. Você pertence a Cristo. É para você falar, eu pertenço a Cristo, e ser um ânimo, ser algo bom, sabe? Você fala, meu Deus, eu pertenço a Cristo. É maravilhoso, sabe? Você se regozijar. Hoje eu estou, as palavras difíceis, mas é para ser assim, nesse sentido. Você, sabe, uma explosão de eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Cristo. Eu vou continuar lendo aqui. Só que, como a gente está entendendo aos poucos, e vamos terminar de entender, de nada adianta você entender tudo isso, ouvir tudo isso, que você pertence a Cristo, se você não se render. De nada adianta. Essa palavra aqui, de nada adianta. Você, eu pertenço a Cristo, a minha vida é de Cristo, meu tempo é de Cristo, tudo é de Cristo, tudo é de Cristo, tudo é de Cristo. Aí no final, eu não me rendo. Você está lutando com Cristo. Você nasceu de novo. Você está lutando contra Deus, você nasceu de novo. Você pertence a Ele, as suas finanças pertencem a Ele. 10%. Não quero te assustar, de verdade. Não quero amedrontar. Mas tudo é de Cristo. Os 10% é de Deus, os 90% é meu. Deixa eu te falar, os 10% é de Cristo? Sim. E os 90% pertencem a Ele também. Só que isso não é para te assustar. É melhor Cristo administrar, Deus administrar. É melhor tudo com Ele. Eu confio em Cristo, gente. Sabe, é melhor na sua mão do que na minha. Só me fala o que eu devo fazer, para onde devo ir, sim, não. O que é para... Só me fala. E se não é para se amedrontar, tipo, não, se tudo é dele, nossa, Deus não vai me dar nada. Primeiro que Deus já te deu tudo. Cristo te deu, né? Deus te deu Jesus. Não há maior coisa do que Jesus, tá? Não há nada. Então Ele te deu Cristo. Tem até um louvor assim também, não é do Amigos do Noivo. Você sabe de quem que é? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Sabe? Eu não vou cantar. Mas alguém sabe de quem que é? Cristo é tudo que Deus... Alessandro Vilas Boas, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Eu acho que é do Alessandro Vilas Boas mesmo. E, mano, esse louvor é tremendo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A gente fala, pouco. Cristo é tudo que Deus pode dar. Cristo é tudo. Literalmente, Ele é tudo. Então, quando eu falo que tudo pertence a Cristo, até mesmo suas finanças, não é para te deixar com medo, nem para falar, Deus não vai pensar, não vou comer mais agora porque tudo pertence a Cristo. Nada a ver. Deus vai te alimentar. Deus não é Gente, Deus é amoroso. Quer entender o caráter de Deus? Olha o que Ele fez, deu Jesus Cristo por você. Aí você, poxa, não, eu entendo, esse é o caráter de Deus. Não vou ficar com medo. Não vou ficar com medo de nada, de o meu tempo pertencer a Ele, das minhas finanças pertencer a Ele, porque eu sei, porque a Bíblia fala sobre isso, que aqueles que o amam, se você ama, você vive. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você que o ama. Amar não é, te amo Jesus. Amar não é o louvar, te amo Jesus. Amar é viver os mandamentos, viver não os seus direitos, mas viver os seus deveres. Isso é amar Cristo. Quais são os meus deveres para com Ele, para com o próximo, para com o Senhor? Isso é amar. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aquele que o ama, para aquele que vive a palavra. Chega nele e fala, o que eu tenho que fazer? Fulano, ciclano, beltrano, em relação a isso, me ajuda, eu quero fazer a tua vontade. Quais são os meus deveres para com Ele, para com o Senhor? A vontade é boa, perfeita e agradável para essa pessoa, porque essa pessoa ama Ele. Deu para entender? Então, você não é para ficar com medo, minhas finanças, tudo pertence a Ele, tudo. E não é para te dar medo isso. Se te dá medo, converse com o Espírito Santo, me ajuda. Não é para eu sentir paz. Se pertence a Ele, estou em paz, está na mão certa. A minha mão é a mão errada. Quando eu digo a minha mão, é a sua, individual, tá? Você olha para si mesmo, a minha mão é a mão errada. A minha vida pertence a mim, errado. O meu tempo pertence a mim, errado. Meu dinheiro pertence a mim, errado. Agora pertence à mão dele, pertence a Ele, aí fica em paz. Está na mão certa, no lugar certo, na pessoa de Jesus Cristo, está na pessoa certa. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui. Colossenses 1,16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele
e para Ele. Aí você continua lendo, né? Só que tudo foi criado por meio dele e para Ele. A criação, você é uma criação de Cristo, você é uma criação de Deus, você é uma criatura, tudo foi criado para Ele, você pertence a Ele. Mais uma vez, você não pertence a si mesmo, você não pertence a fulano, beltrano, você pertence a Cristo. Só que você está vivendo dessa forma, a forma de pertencer a Cristo. Você vive dessa forma? Se eu pertenço a Cristo, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dele. Se eu pertenço a Cristo, eu não faço as minhas escolhas, eu faço as escolhas dele. Se eu pertenço a Cristo, as ações é dele. Então, por mais que você pode até pensar agora, não, eu pertenço a Cristo, Lucas, eu entendi isso, eu compreendi isso e tudo mais, só que você tem que viver isso no seu dia a dia. Viver isso. Se eu pertenço a Cristo, logo, o que eu faço, o que eu penso, tudo pertence a Ele. Sejam santos porque eu sou santo. Os seus pensamentos pertencem a Ele. Então, eu não quero te acusar, o diabo faz isso, mas eu quero que você entenda, não vou pensar eu matando fulano, porque o meu pensamento pertence a Cristo. Deu para entender? Então, eu não vou pensar eu pensando assim, eu queria que fulano, o carro atropelasse ele e matasse ele. Seu pensamento pertence a Cristo. Olha o que você está pensando. Deu para entender? Se o meu pensamento pertence a Cristo, isso não é para ser romântico, isso é sério. Se você pensou isso ou algo do gênero, pensou em pecado, quis só dar um exemplo. Você pensou em algum pecado, você fala, Deus me perdoa. Os pensamentos não são meus, eu não sou digno. Pertence ao Senhor. Eu quero ter os pensamentos corretos por conta do Senhor, pensamentos santos. Santo não é perfeito, mas pensamentos de acordo com a tua palavra, por conta do Senhor, pensamento separado do mundo. Tudo que eu falo é diferente do mundo, tudo que eu penso é diferente do mundo, tudo que eu olho e faço é diferente do mundo, porque eu pertenço ao Senhor, eu não pertenço ao mundo. Isso serve para todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os âmbitos, tudo, isso serve para tudo. Você pertence a Cristo. Seu olhar pertence a Cristo. Estava falando esses dias com uma pessoa sobre isso, que ela é cristã, essa pessoa é cristã. Ele falando, aí eu dei essa analogia para ele, esse exemplo não, essa é a verdade, eu falei para ele, para a pessoa ter a compreensão e falar, não vou fazer mais isso porque o meu olhar pertence a Cristo. Mas ele desabafou comigo, ele falou assim, Lucas, se passa uma mulher na rua, eu pego e olho. Aí eu já, com essa palavra aqui, né, dois pés no peito, eu falei, chegando na voadora, expliquei, conversei com ele, não foi nada, mas se passa uma pessoa, uma mulher na rua, você pega e olha, você tem que entender o seguinte, o teu olhar, a sua visão, isso não é ser romântico, pertence a Cristo. Passou, pensa isso, não vou olhar porque minha cabeça pertence, meu pescoço pertence a Cristo, onde eu olho, onde eu deixo de olhar, seu pescoço que faz isso, gente, você olhava assim, seu pescoço está indo, pertence a Cristo. Então, passou uma mulher, eu fiquei com desejo de olhar, os meus desejos pertencem a Cristo, a minha visão, o meu pescoço pertence a Cristo, então não vou fazer, porque a minha vida pertence a Cristo. Parece bobeira, gente, mas é verdade, é verdade. Aí eu passei isso para ele, sabe, fez, mas não fui eu, foi o Espírito Santo que convence. Você pode falar qualquer verdade assim, só o Espírito Santo faz você, sabe, explodir a cabeça assim, tipo, nossa, que verdade tremenda, eu posso viver isso, só o Espírito Santo. Posso falar que a verdade mais cabulosa de todas, você pode sair daqui igual você entrou. Agora, se você abrir seu coração e falar, Espírito Santo, fale comigo, me ensine, me ajude a pôr em prática. Aí tem isso, essa consciência, essa explosão de, nossa, eu entendi. Que o meu olhar pertence a Cristo, o que eu escuto, deixo de ouvir, fazer, tudo pertence a Cristo, porque a minha vida pertence a Cristo. Mais uma vez, isso não é para te dar medo. Eu vou ler mais 2 versículos. 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 5,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui dá para falar muita coisa, mas vamos falar só sobre isso aqui. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Você é uma propriedade de Deus. Você pertence a Deus, você pertence a Cristo. Ele comprou, a gente vai ler no Apocalipse agora, com o sangue dele. O sangue dele, gente, não tem como, não há valor, sabe, não tem valor.
Judas, 30 moedas de prata. Não tem valor o sangue de Cristo. Não é, podia ser 1 milhão, não existe, sabe? 1 bilhão, sangue de Cristo vale 1 bilhão. Não existe valor no sangue de Cristo. Ele te comprou com aquilo que não existe valor. Não tem como. Ele te comprou, ele não te comprou com dinheiro, não te comprou com, toma aqui 1 milhão de reais. Ele te comprou com aquilo que não tem valor, o sangue de Cristo, sabe? É algo tão, tão grande, tão imenso, que você fala, não tem como colocar um valor nisso. Não tem como colocar um valor nisso. E Ele te comprou com o sangue dEle. Você é uma propriedade dEle. Você pertence a Ele. Isso é forte, isso é maravilhoso. Você pertence a Ele, seu tempo, o seu dia, a sua vida, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, pertence a Ele. Tudo pertence a Ele, é dEle. Ele te comprou. Você é de Cristo e Cristo é seu. Tem um louvor sim também. Tem um louvor sim, né? Que Cristo é meu e eu sou de Cristo. Eu sempre olho para eles porque eles têm. Mas não quer dizer que eles precisam saber de tudo, tá, gente? Sabe aquelas pessoas? Tem um louvor sim, sabe? A pessoa. Mas tem um louvor sim, tem um louvor tipo assim, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Isso é tremendo, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Não existe lugar melhor para estar, não existe melhor maneira de se viver, a não ser nesse lugar de pertencimento. Continuando, Apocalipse 5:9, entoava um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo e toda nação. Que doideira. Tudo pertence a Ele. Uma pessoa, o que muda, que foi falado no início, é a rendição e a não rendição. A pessoa do mundo, de verdade, gente, é porque ela não aceitou Cristo. Quando eu falo aceitar, não é de uma forma arrogante, tá? Mas ela é uma propriedade, Cristo morreu por ela também, gente, tá? Cristo não morreu só por vocês que estão aqui, por mim, né? Cristo morreu por mim e por vocês, acabou. Morreu por todos. Só que Deus não é um Deus tirano. Ele não vai chegar para um cara que não crê nele e falar, você me pertence porque eu comprei você com com sangue de Cristo, agora vem aqui e viva para mim. Ele não é assim, por mais que nós pertencemos a Ele, só que ele não é assim. Aí eu nasci de novo, entendi Cristo, vivo com Cristo, mesmo assim, eu que sou filho agora, antes eu não era filho, só uma criação, agora eu me tornei filho, mesmo assim ele não chega e fala, não, agora você entende que eu te comprei com o meu sangue, com o sangue de Jesus, ele não faz isso, você entendeu? Mas tudo é dele, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, tudo pertence a ele, ele não é um Deus que, você me pertence, agora vive para mim, faz isso, é no amor, você entra nesse lugar, é um lugar de escolha, é um lugar tipo assim, nasci de novo, agora sou filho, aí eu falo, Deus, eu quero seguir os teus mandamentos, aí você, é um exemplo, tá? Isso não é uma hierarquia, você se torna um discípulo, filho, discípulo, Deus, aí eu entendi sobre servidão, sobre ser escravo, sabe, servo da orelha furada, eu quero ser escravo do Senhor, servo do Senhor, aí você entra em outro lugar, filho, discípulo, servo, aí você entra em mais um lugar, amigo, eu não estou falando que isso é uma hierarquia, tá, estou dando um exemplo, tipo uma escadinha, são escolhas, nasci de novo, agora eu quero viver, me torno discípulo de Cristo, aí eu começo a obedecer os mandamentos ali, para viver, eu entendo, ser servo da orelha furada, isso é uma outra palavra também, ser escravo por amor, é o que eu quero, você entra nesse lugar, ele não te força a nada, aí depois o último lugar, amigo de Deus, amigo de Cristo, tudo você entra, ele não força, você entendeu? E é tudo isso de forma indigna, quem é você, quem sou eu para ser amigo de Cristo, doideira, amigo de Cristo, quem é você, quem sou eu, até mesmo para ser servo, escravo de Cristo, quem sou eu, quem é você para pregar o Evangelho? De verdade, gente. Tipo, quem sou eu para estar aqui? Isso não é falsa humildade, sabe? Porque Cristo gera em mim tudo que é bom. Então, se eu entendo que quem sou eu para estar aqui, para pregar o Evangelho, porque Ele gerou em mim. Eu entendo que, tipo assim, eu sou o cara, por isso que eu posso estar aqui pregando.
Todos foram chamados para fazer o ID, tá? Quando fala para o chamado fazer o ID, não quer dizer subir no altar, mas pregar o evangelho. Só quero que você entenda mais uma vez, é um lugar imerecido você ser amigo, discípulo, servo, filho, é tudo imerecido, mas você pode estar nesse lugar, por escolha. Deus, nasci de novo, me converti, sou filho, está preparado para você. Você não merece, mas você é filho. Deus, eu quero ser discípulo, viver, beleza? Deus, eu quero ser servo, escravo do Senhor. Você entende? Deus, eu quero me render ao Senhor, porque a minha vida pertence ao Senhor. O meu tempo pertence ao Senhor. Tem um outro louvor que fala sobre isso, gastar sua vida com Deus. Eu acho que é do Amigos do Noivo. Não vou perguntar para vocês, mas fala sobre isso, você gastar sua vida com Deus. Isso não é para ser desesperador. Eu quero gastar a minha vida, meu tempo, porque te pertence com o Senhor. Vocês estão aqui, todos vocês que estão aqui, vocês estão gastando tempo. Tempo não é dinheiro, tá? Tempo é vida. Se passou, não sei quanto tempo se passou, começou, alguém sabe, 2h30, passou, sei lá, 40 minutos, estou dando esse exemplo. São 40 minutos que não voltam atrás. Não volta. Quem consegue voltar 40 minutos? Não volta. Tempo. Só que aqui dentro, aqui com Deus, com Cristo, não é tempo perdido, tá? Você gastou parte da sua vida. Você gastou tempo com Cristo. O seu tempo é dele. A sua vida é dele. Então tá certo, estou gastando a minha vida, o meu tempo com ele, que é o correto. Não é as minhas escolhas, é a escolha dele. Não é os meus desejos, porque é os desejos dele, pertence a ele. Ele tem um direito, sim, só que ele não exerce isso, ele não chega. Ele não é esse o Deus que nós servimos. É tudo por amor. Ele gera em nós a vontade, o desejo, a força para fazer pela fé. Faço porque eu creio, porque está escrito. Ele te dá essa força para fazer pela fé. Ele te dá força para se render. Ele te dá força para eu vou fazer porque está escrito, porque foi ensinado, porque é a tua palavra, porque é o certo. Eu não estou afim de me render ao Senhor, de orar para me render ao Senhor, mas eu sei que é o certo, então me ajuda a me render ao Senhor. E Ele ajuda, Ele faz, Ele opera. Não vem de você, não vem de mim, vem dEle. É só você abrir a boca, fazer uma oração sincera, ser sincero com Cristo. A partir de hoje, entender, ter essa consciência, todos ter essa consciência. A vida de vocês pertence a Cristo. Isso não é para ser desesperador. O tempo de vocês pertence a Cristo. O dinheiro de vocês pertence a Cristo. Os pensamentos de vocês pertencem a Cristo. O seu olhar pertence a Cristo. O que você escuta pertence a Cristo. Suas ações pertencem a Cristo. Tudo, a sua vida, o seu ser, você não pertence a si mesmo, você pertence a Cristo. Amém? Eu vou fazer uma oração agora. E eu quero orar nesse sentido, eu quero que vocês orem nesse sentido, tá? Eu não posso fazer isso por vocês, orar individualmente. Eu quero que vocês orem nesse sentido, que vocês orem para Deus e falem: Deus, eu quero me render ao Senhor. Eu quero verdadeiramente entregar não, porque já pertence a Ele. Eu quero me render ao Senhor. Eu não posso entregar algo que já lhe pertence, que é a nossa vida. Como posso dar algo que já é seu, que é a nossa vida? Então, a única coisa que você pode fazer é se render, só que você precisa da ajuda dEle para se render. Você precisa do poder, da força, da capacidade dEle para se render. Nesse momento você vai orar, individualmente você vai orar para você se render a Ele, para Ele te ajudar a se render a Ele. Depois vocês podem louvar, podem adorar, mas nesse momento, orem nesse sentido da palavra. Amém? Depois vocês adoram, louvem, mas orem nesse sentido. Compreendo os teus caminhos, te darei
sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, sim, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Vale a pena, Pai. Vale a pena o nosso tempo ser do Senhor. Vale a pena a nossa vida ser do Senhor. Vale a pena, Pai. Nós pertencermos ao Senhor. Vale a pena, Pai. Os nossos pensamentos pertencerem ao Senhor. Vale a pena, Pai. Vale a pena o nosso tempo, a nossa vida. Vale a pena estarmos aqui nessa tarde. Vale a pena gastarmos as nossas vidas com o Senhor, porque a Ti pertence. Vale a pena caminhar com o Senhor, estar com o Senhor. Vale a pena, Pai, te servir, viver com o Senhor, viver para o Senhor. Vale a pena. Vale a pena, não é para ter medo. Não tenha medo. Você que tem medo, ore agora. Fale: Deus, eu não quero ter medo de pertencer ao Senhor. Eu não quero ter medo da minha vida ser sua, dos meus pensamentos ser seu. Fale com Deus. Não é para você ter medo. Isso não é para te assustar. É para você ter paz, ânimo. Você pertence a Cristo. Pertencemos a Cristo. Vivemos para Ele, vivemos por Ele. Pertencemos a Cristo. Isso não é desesperador. Você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Adore nesse momento e fale com Ele. Fale que vale a pena viver para Ele. Vale a pena pertencer a Ele. Vale a pena o seu tempo ser dele. Vale a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena.
a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa tarde, por todo o ensinamento que o Senhor nos deu. Nos ajude a pôr em prática, nos ajude a viver, nos ajude a nos rendermos ao Senhor. De nada adianta termos o entendimento que somos do Senhor se não vivemos para o Senhor. De nada adianta termos o entendimento que somos do Senhor se a gente não se rende ao Senhor. Então nos ajude, Pai, na rendição. Nos ajude na rendição. Como podemos entregar algo que já lhe pertence? Como podemos dar nossa vida ao Senhor se já é do Senhor? A única coisa que podemos fazer, Pai, é nos rendermos. Nos ajude a nos rendermos ao Senhor. Render a nossa vida ao Senhor. Verdadeiramente. Não só ter um entendimento, mas viver isso. Pôr em prática com a tua força, com o teu poder, com a tua capacidade. Viver para o Senhor. Nos ajude na rendição. Nos ajude na rendição. Nos ajude na rendição diária. A rendição diária, render nossa manhã, nossa tarde, nossa noite, nossa madrugada, nossa vida, nosso tempo, render nosso pensamento, render tudo ao Senhor. Nos ajude na rendição. Nos ajude para nos rendermos ao Senhor. Nos ajude para nos rendermos ao Senhor. Nos ajude a nos rendermos ao Senhor. No nome de Jesus, nos ajude na rendição. Precisamos de Ti para nos render ao Senhor. Não é da boca para fora, entendemos isso. Precisamos do Senhor para nos rendermos ao Senhor. Nos ajude na rendição. Nos ajude na rendição. Continue operando. Não acabou aqui, não acabou nessa tarde. Não acabou. A rendição é diária. Deus nos capacita diariamente, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Ele nos capacita a nos rendermos a Ele. É uma escolha diária. Nos ajude a todos os dias escolhermos nos render ao Senhor. Render nossa vida, nosso tempo, nosso pensamento, tudo. Nos rendermos ao Senhor. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por essa tarde. Nos ajude a ser adoradores de verdade. Não adorar da boca para fora e negligenciar os mandamentos. Mas adorar através da nossa vida. Adorar através da nossa rendição. Adorar através das nossas ações, das nossas atitudes diárias. Nos ajude, Pai, com os nossos deveres. Cumprir os nossos deveres, as normas do Senhor, os mandamentos do Senhor. É uma atitude de amor, é uma atitude de adoração, é uma atitude de rendição. Rendição ao teu querer, à tua vontade, aos teus mandamentos. Nos ajude, Pai, a amar o Senhor verdadeiramente. Amar o Senhor através da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes. Nos ajude a adorá-lo através da nossa vida. Nos rendermos ao Senhor, cumprirmos com a tua vontade, com os nossos deveres, com os teus mandamentos. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te adoramos. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos, amém, irmãs. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, o irmão vai estar passando.
mãos para cá e vamos orar. Deus, obrigado por todos os dízimos e ofertas que entraram, Pai. Nós fazemos, cumprimos com a Tua vontade, é o Teu querer, Pai. Obrigado por isso, Pai. Abençoe todos aqueles que dizimaram, que ofertaram, aqueles que não puderam, Pai, mas desejaram, tiveram intenção, Pai. Capacite eles a cumprirem a Tua vontade, é o Teu querer, o Teu mandamento, a Tua norma. Que eles possam dizimar, que eles possam ofertar, porque é a Tua vontade e a vida deles pertence ao Senhor. Que eles possam fazer isso. E aquele que está na internet, que não concorda, não acredita, revele a verdade a ele, Espírito Santo. Mostre a verdade a ele. Mostre a verdade a ele. Só o Senhor pode fazer isso. Nenhum homem pode, senão o Senhor. Mostre a verdade a ele, que é a Tua vontade, que é o Teu querer, e o Senhor capacita a fazer, a cumprir. No nome de Jesus nós oramos também a volta para casa de todos que estão aqui presentes. Obrigado, Pai, a Tua palavra diz que nós somos nascidos de Deus e o maligno não nos toca. Nós vivemos essa verdade, vivemos a Tua palavra. Obrigado porque todos chegaram nos seus lares em segurança. Eu declaro isso agora, que todos chegaram em segurança no nome de Jesus. Eu repreendo toda ação, pensamento, atitude, toda manifestação do diabo contra a vida de cada um que está aqui presente agora, caia por terra no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque todos chegaram em segurança nos seus lares, em nome de Jesus, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos.